Olha, a teoria do Big Bang, para muita gente, essa é a história definitiva de como tudo começou, né? A origem do nosso universo. Mas e se a base dessa teoria toda não for tão sólida quanto a gente imagina? Pois é, hoje vamos mergulhar em uma perspectiva bem crítica, que vai lá e desafia esse consenso científico. Tudo ganhou muita força lá em 1965, com uma manchete dessas. Foi um marco, sabe? A partir dali, o Big Bang virou praticamente a versão oficial da história. É o que se aprende na escola, o que a maioria das pessoas acredita que foi o começo de tudo. Mas será que esses sinais contam a história completa? A nossa fonte para essa análise, a obra do autor Wolfgang Schmidt, diz que não. Na verdade, ele argumenta que essa teoria, que todo mundo aceita, está construída sobre uma base, digamos, um pouco instável. E a gente vai entender o porquê agora. Então, para começar, o autor vai direto nos pilares científicos da teoria. E o primeiro ponto é um quebra-cabeça e tanto, a própria estrutura do nosso universo. É o chamado problema da grumosidade. Pensa bem, o universo é todo empelotado, sabe? Cheio de estruturas gigantes como essa grande muralha de galáxias. Só que, ao mesmo tempo, a principal prova do Big Bang, que é a radiação cósmica de fundo, é super lisa, super uniforme. E aí já começa a complicação. As pequenas variações de temperatura que a gente encontrou nessa radiação são mínimas, coisa de 1 parte em 100 mil. Isso é muito, muito pouco para gerar a gravidade necessária para criar, bom, tudo isso que a gente vê, essas muralhas de galáxias imensas. Então fica a pergunta, né? Como é que algo tão liso, tão uniforme, virou essa coisa toda grumosa? E aí, para tentar resolver esses problemas, o autor aponta que os teóricos começam a propor novas ideias, ideias que ainda não foram comprovadas. Ou seja, quando os números não fecham, a fonte aqui argumenta que, em vez de talvez repensar a teoria, se criam remendos. E essa prática, segundo ele, até alguns astrônomos acham um pouco preocupante. Um exemplo clássico disso seria a matéria escura. Ela foi basicamente proposta para dar conta da gravidade que faltava para explicar como as galáxias se formaram. E aí, olha só a lista de partículas candidatas que surgiram. Éxions, higininos, fotinos, um monte de nomes. O detalhe, nenhuma delas jamais foi observada na prática. Agora a gente chega num ponto que é a base de tudo, o debate do redshift. A visão padrão é que o redshift funciona como um efeito Doppler. Sabe o som de uma ambulância que muda quando ela se afasta? A ideia é a mesma para a luz. E é isso que nos diz que o universo está se expandindo. Mas a nossa fonte traz uma alternativa. E se o redshift não tiver nada a ver com velocidade, e sim com uma propriedade do próprio objeto, ligada à idade dele? Se isso for verdade, a ideia de expansão, e até do Big Bang, simplesmente não seria mais necessária. Ok, mas as críticas não ficam só no campo da ciência, não. O autor vai além. Ele argumenta que essa teoria do Big Bang acabou se tornando uma espécie de armadilha teológica, principalmente para a fé cristã. À primeira vista, parece que tudo se encaixa, né? A teoria fala de um começo, um momento de criação. Na época, muita gente, inclusive o Papa Pio XII, em 1951, viu isso como uma confirmação científica daquele fiat lux, o faça-se a luz da Bíblia. Só que o autor argumenta que essa interpretação é um grande engano. Ele chega a dizer que o Big Bang é, na verdade, uma das doutrinas mais sedutoras e potencialmente mortais para a fé cristã, e que aceitar essa teoria tem um custo bem alto. E a armadilha que ele descreve funciona mais ou menos assim. Primeiro, o Big Bang parece confirmar a criação, então os religiosos aceitam a teoria. Só que aí os fatos científicos dela, como a Terra sendo criada muito depois do Sol, batem de frente com o texto literal do Gênesis. Qual a solução? Reinterpretar o Gênesis, tratá-lo como uma metáfora. E aí, segundo o autor, é que mora o perigo. Isso acabaria minando toda a base da doutrina, que para ele depende dessa leitura literal. Daí a crítica se aprofunda ainda mais. O autor argumenta que o problema não é só o Big Bang, é algo maior, que está na própria fundação da astrofísica como a conhecemos hoje. Ele faz uma distinção bem importante entre o que chama de ciência operacional e ontológica. A física operacional é aquela do laboratório, sabe? A gente mede, controla, faz experimentos, cria tecnologia. Já a astrofísica, ele diz, não é operacional. Não dá para fazer um experimento controlado com uma galáxia. Então, ela se baseia em construir modelos para tentar explicar o que se observa. Para entender o ponto dele, a gente precisa voltar para uma visão mais tradicional do cosmos. Segundo o autor, as cosmologias antigas não viam o universo como uma coisa só.
um espaço físico uniforme. Elas viam uma hierarquia, com diferentes níveis de realidade. Lá no topo dessa hierarquia estaria o domínio celestial, o mundo das estrelas, que era visto como algo incorruptível, perfeito, que não mudava. E aqui embaixo estaria o nosso mundo, o domínio terrestre. O mundo corruptível, onde as coisas nascem, mudam e morrem. O nosso mundo da experiência direta. E o que a astrofísica faz, segundo o autor? Ela simplesmente achata toda essa hierarquia. Ela pega esses diferentes níveis de realidade e transforma tudo numa coisa só, um único plano físico. Nesse plano não existe mais diferença fundamental entre o céu e a terra. Uma estrela vira só um gás muito quente. Isso tudo nos coloca diante de uma escolha bem fundamental. Duas maneiras completamente diferentes de enxergar o cosmos. De um lado, a visão tradicional, onde o cosmos é um ícone, um símbolo que aponta para algo maior, que desperta um senso do sagrado. Do outro, a visão da astrofísica, onde o cosmos é um quadro, uma imagem, um modelo criado por nós, que reduz as estrelas a meros objetos físicos e, no fim, pode levar a uma sensação de futilidade. Essa sensação de admiração diante do céu estrelado é algo profundo. Até um filósofo super-racional como Immanuel Kant falou sobre isso, sobre como o céu estrelado e a lei moral interna enchiam a mente dele de espanto. E o argumento final da nossa fonte é que, quando essa conexão se quebra, quando a cosmologia é achatada, a cultura se achata junto. A ideia de reduzir os céus à pura física não fica só na academia. Para o autor, ela caminha lado a lado com o niilismo na cultura. E assim, a gente fica com essa questão final. O que os céus realmente nos mostram? A glória de uma criação divina ou apenas a tela de fundo para uma imensa futilidade cósmica? A análise de hoje foi baseada na obra de Wolfgang Smith. Independente da perspectiva de cada um, são ideias que com certeza nos provocam a olhar para o céu de um jeito diferente. Para quem se interessou e quer ir mais a fundo, vale muito a pena buscar a leitura do material original. E se uma daquelas certezas, sabe? Uma daquelas que a gente aprende e nunca mais questiona, estivesse na verdade errada? A ideia de que a Terra se move parece algo inquestionável, né? Mas hoje a gente vai explorar o surpreendente caso de uma cosmologia que foi esquecida e que desafia justamente essa certeza. Pois é, quase sempre que a gente ouve falar do universo girando em torno da Terra, a gente pensa numa crença antiga, totalmente desacreditada, algo que a ciência deixou para trás lá no passado. Mas e se as provas que supostamente fecharam essa questão não forem tão conclusivas quanto a gente aprendeu? Essa é a pergunta que me deixou com uma pulga atrás da orelha e que vamos investigar juntos agora, seguindo um argumento que vai contra o consenso científico. Então, nosso roteiro vai ser uma viagem. A gente começa na Grécia Antiga, passa por Copérnico, conhece um astrônomo quase esquecido chamado Tycho Brahe e chega até Einstein para, no final, entender duas visões de mundo bem distintas. Ok, vamos começar pelo começo, com um modelo que dominou o pensamento ocidental por, pasmem, mais de 1.400 anos, o universo de Ptolomeu, com a Terra no centro. E por mais de um milênio, essa foi a verdade científica. E tinha um bom motivo para isso. O sistema descrevia com uma precisão incrível os movimentos das estrelas que pareciam girar perfeitamente ao redor de uma Terra imóvel. Era uma visão de mundo simples e, o mais importante, totalmente intuitiva. O problema mesmo eram os planetas. Eles eram os andarilhos do céu. Para explicar por que eles iam e voltavam, os astrônomos criaram umas ferramentas matemáticas, tipo os epiciclos. Funcionava sim, mas o sistema ia ficando cada vez mais e mais complicado. E aqui está o pulo do gato. Para Copérnico, a questão não era só a precisão, sabe? Era a elegância da coisa toda. O sistema de Ptolomeu tinha virado uma coleção de remendos, de ajustes ad hoc, sem uma harmonia, sem uma lógica unificadora. Parecia um monstro. E isso nos leva direto para a famosa Revolução Copernicana. Ele propôs uma solução radicalmente mais simples e, acima de tudo, harmoniosa para esse quebra-cabeça cósmico. Então, o maior desafio para qualquer modelo era explicar o tal do movimento retrógrado. Por que um planeta de repente parava no céu e começava a andar para trás por um tempo? O sistema de Ptolomeu precisava de toda aquela complicação dos epiciclos para isso, mas não explicava o porquê daquilo acontecer. Agora, o brilhantismo da ideia de Copérnico está aqui.
O movimento retrógrado não é real, é uma ilusão de ótica. É como quando a gente está num carro mais rápido e ultrapassa o mais lento na estrada. A explicação simplesmente surge natural do modelo. E não era só isso não. O modelo com o Sol no centro explicava uma série de outros mistérios. Ele trouxe uma coerência, um poder de explicação que o sistema antigo simplesmente não tinha. De repente, tudo se encaixava numa admirável simetria. Só que a história não é tão simples assim, uma troca de um modelo pelo outro. Tinha uma terceira opção na mesa, proposta por um astrônomo genial chamado Tycho Brahe, que muitas vezes é deixado de lado. Agora, isso aqui é surpreendente. No modelo de Tycho, os planetas giram em volta do Sol, ok. Mas o Sol, com todos os planetas a tiracolo, gira em torno de uma Terra parada. E o mais chocante, para um observador aqui da Terra, os movimentos dos planetas nesse modelo são matematicamente idênticos aos do modelo de Copérnico. É isso mesmo. Olhando só para os planetas, era impossível decidir entre Copérnico e Tycho. Os dois modelos salvavam as aparências, como se dizia, com a mesmíssima precisão e elegância, o que nos leva a um novo beco sem saída. Bom, com dois modelos que matematicamente davam na mesma, o único jeito de resolver o debate era achar uma prova física direta do movimento da Terra. E aí, a caça começou. E essa busca foi uma verdadeira montanha-russa científica. Em 1724, um experimento de um cara chamado James Bradley pareceu ser o golpe final, confirmando o movimento da Terra. Caso encerrado, certo? Errado. Mais de 100 anos depois, George Airy refez o experimento de um jeito diferente e o resultado contradisse o de Bradley. A confusão era total. E aí veio o que deveria ser o teste definitivo. O famoso experimento de Michelson-Morley foi projetado para medir a velocidade da Terra no espaço. A expectativa era medir uma diferença na velocidade da luz de mais ou menos 60 km por segundo, que seria a velocidade da Terra. E o resultado foi nada. Zero. Um dos maiores choques da história da física. O experimento mais preciso já feito para detectar o movimento da Terra não achou movimento nenhum. Era como se a Terra estivesse completamente parada no universo. Isso gerou uma crise gigantesca. Os resultados experimentais mais precisos da época pareciam apontar sem margem de dúvida para uma conclusão que a ciência tinha abandonado séculos antes: uma Terra estacionária. E é exatamente aqui que Albert Einstein entra na história. A sua teoria da relatividade não só resolveu a crise, como redefiniu completamente os conceitos de espaço, tempo e movimento. E aqui a história dá mais uma reviravolta. A relatividade mostrou que não existe um ponto de referência absoluto no universo. Sabe o que isso significa? Que é cientificamente válido escolher a Terra como um ponto fixo e descrever o universo se movendo ao redor dela. A física funciona perfeitamente bem assim. Não existe um único experimento que consiga provar que um referencial é mais verdadeiro que o outro. Então, como é que a gente resolve essa aparente contradição? O argumento da fonte que estamos analisando sugere que o conflito todo vem de uma confusão entre dois níveis diferentes da realidade, e ambos são válidos. Esse ponto aqui é a chave para tudo. A ideia é que existem dois mundos. Primeiro, o mundo que a gente percebe diretamente, o mundo das rochas, das árvores, onde a Terra parece estar parada. Nesse mundo, uma cosmologia como a de Tycho faz todo sentido. E aí tem o outro mundo, o mundo que a física mede, o mundo de dados, de relações matemáticas. Nesse mundo, a ideia de repouso absoluto nem faz sentido, e aí a relatividade de Einstein é que manda. A contradição desaparece quando a gente entende que não são modelos concorrentes, mas descrições de realidades diferentes. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para refletir. A ciência moderna nos deu uma linguagem superpoderosa para descrever o universo que ela mede. Mas, será que nesse processo a gente não esqueceu a linguagem necessária para entender o mundo que a gente experimenta diretamente todos os dias? Fica aí a reflexão. E se aquela famosa história de Galileu contra a Igreja não fosse exatamente sobre astronomia? Pois bem, nesta análise vamos mergulhar num argumento filosófico bem surpreendente que propõe uma virada de chave em tudo que a gente achava que sabia sobre esse confronto histórico. A gente aprende na escola, né? Galileu contra a Igreja parece uma história simples, preto no branco. Mas e se o conflito real fosse sobre algo muito mais profundo do que simplesmente onde a Terra está no universo? A tese aqui é forte. A ideia é que o verdadeiro embate não foi entre uma ciência nascente e uma religião teimosa. Foi, na verdade, um choque entre duas maneiras fundamentalmente diferentes de enxergar o que é a realidade. Ok? Então qual vai ser o nosso caminho?
Primeiro, a gente vai ter que redefinir os termos desse debate. Depois, vamos tentar entender a visão antiga do cosmos como um grande símbolo sagrado. Aí sim, vamos ver como a Revolução de Galileu mexeu com tudo isso e, no final, vamos nos perguntar: o que será que se perdeu de verdade nesse processo todo? Para a gente começar, é crucial esclarecer uma coisa. Quando a gente fala de geocentrismo e heliocentrismo, não estamos falando de uma coisa só de cada lado. A verdade é que existem diferentes versões, diferentes camadas para cada um desses modelos de mundo. Vamos lá. Primeiro, tem o que a gente pode chamar de geocentrismo cognitivo. É basicamente a nossa experiência mais direta e intuitiva do mundo. O chão debaixo dos pés parece parado, firme, enquanto o Sol, a Lua, as estrelas, tudo parece girar ao nosso redor. É, de certa forma, a verdade que os nossos sentidos nos contam todos os dias. Do outro lado, a gente tem o heliocentrismo galileano. Esse é um modelo que todo mundo conhece da escola, né? Aquele que diz que, como um fato físico, é a Terra que gira em torno do Sol. O ponto-chave aqui é que ele se apresenta como a única verdade objetiva e trata a nossa percepção sensorial, aquela do dia a dia, como se fosse só uma ilusão a ser corrigida. Mas olha só, existe uma terceira via, que é bem mais antiga, o heliocentrismo, que a gente pode chamar de icônico ou simbólico. Nessa visão, o Sol está no centro não é uma afirmação sobre a física do universo. É um símbolo poderoso para uma realidade mais elevada, uma realidade divina. É o divino como centro de tudo. Guardem essa ideia, porque ela é a chave para entender o resto. E essa tabela ajuda a gente a organizar o pensamento. Reparem como cada modelo opera em um nível diferente de verdade. O geocentrismo dos sentidos é visto como uma verdade legítima, mas de um nível mais básico. Já o heliocentrismo de Galileu, vejam só, é classificado aqui como uma heresia. Mas calma, não porque seja cientificamente incorreto, mas por misturar física com percepção, e no processo apagar as outras formas de verdade, como a simbólica, que é considerada uma verdade superior. E essa ideia de uma verdade superior nos leva direto para o coração da visão de mundo antiga, a pré-moderna. A de que o cosmos não era uma máquina gigante, mas sim um ícone. Um símbolo sagrado a ser lido. Essa citação aqui, ela é perfeita para ilustrar isso. A ciência pode pegar um ícone religioso, medir, pesar, analisar a composição química da tinta, mas ela não pode dizer nada sobre o significado sagrado que ele carrega. A visão tradicional aplicava essa mesmíssima lógica para o universo inteiro. Essa visão de mundo se organizava em torno de uma ideia de verticalidade com 3 camadas. A primeira é a cosmográfica, que é bem literal. O céu está acima, a terra está abaixo. Simples. Mas isso era um símbolo para uma hierarquia ontológica, ou seja, de diferentes níveis de existência, de ser. E, por fim, isso também representava uma hierarquia axiológica, de valor, onde o que estava acima era inerentemente melhor, mais perfeito. Então, pensem só. A distância entre a Terra e as estrelas não era só uma questão de quilômetros, era um abismo ontológico, uma diferença de qualidade, de natureza. As estrelas pertenciam a um reino celestial, quase divino, enquanto a Terra era o palco das coisas mundanas, passageiras. Ok, agora que a gente entendeu essa visão de mundo hierárquica, a gente consegue começar a enxergar o verdadeiro impacto da Revolução de Galileu e o que de fato estava em jogo. O ponto central do argumento é este. A teoria de Galileu foi percebida não como um ataque ao fato da Terra se mover ou não, mas sim como um ataque a toda essa estrutura de hierarquia cósmica. Essa verticalidade era um mapa da vida espiritual. Sem um acima e um abaixo com significado, a jornada da alma perdia seu norte. E aqui o contraste fica gritante. De um lado, o cosmos tradicional, hierárquico, cheio de significado, onde o ser humano era um microcosmos, um espelho do universo. Do outro, o cosmos galileano, um espaço homogêneo igual em todos os lugares, sem um centro definido, governado por quantidades materiais e onde o ser humano é só um detalhe periférico. É que num universo achatado, onde não existe mais um em cima espiritual para se aspirar, a jornada religiosa perde seu mapa, sua bússola. As preocupações da alma começam a soar como algo sem fundamento na realidade. Mas será que a gente precisa mesmo escolher um lado? E se as duas visões contiverem cada uma um tipo de verdade? Algumas correntes de pensamento mais profundo, muitas vezes chamadas de esotéricas, vão argumentar que não, esses pontos de vista não são mutuamente exclusivos. Essa frase é ótima. A ideia é que o conhecimento não avança do erro,
para a verdade. É mais como escalar uma montanha. A vista que se tem da base não é errada, ela é só limitada. Conforme se sobe, essa vista não é negada, ela é incorporada a um panorama muito, muito maior. Seguindo essa lógica, o heliocentrismo autêntico, o simbólico, não vem para anular a nossa experiência de ver o Sol nascer e se pôr. Ele a acolhe, a acomoda como uma verdade sensorial, de um certo nível. E, ao mesmo tempo, afirma uma verdade simbólica mais alta. O Sol, como representação do divino, é o verdadeiro centro de tudo. E talvez a imagem poética mais perfeita disso venha de Dante, na Divina Comédia. Pensem só, do ponto de vista da Terra, o universo dele se expande para fora, em esferas cada vez maiores. Mas quando o peregrino chega à última esfera, a perspectiva se inverte. O verdadeiro centro metafísico é Deus, e todas as hierarquias celestiais, na verdade, se contraem e se voltam para ele. É uma visão genial, que consegue unir as duas verdades num só cosmos. Chegando ao fim, a pergunta que fica é: qual é a consequência disso tudo? O que, afinal, foi perdido quando a visão de Galileu se tornou a única visão aceitável? A grande perda, segundo essa linha de raciocínio, não foi um modelo científico que se provou errado. Foi a perda de uma linguagem. O universo deixou de ser um grande livro de símbolos que podíamos ler e passou a ser só um objeto de estudo. O seu significado mais profundo ficou opaco. E isso muda todo o enquadramento do debate histórico. A verdadeira questão, no fundo, nunca foi sobre o movimento da Terra. A questão sempre foi: o cosmos tem um significado? Ele quer dizer alguma coisa? E assim, essa análise toda nos deixa com uma pergunta bem inquietante, muito relevante para o mundo de hoje. Se o universo não é mais um mapa cheio de símbolos sagrados apontando o caminho, como é que a gente encontra o nosso próprio rumo? Como é que as coisas acontecem? É tudo por acaso ou será que é por necessidade, tipo ditado por leis da física? Ou tem algum tipo de design, de projeto por trás de tudo? Olha, essa é uma das perguntas mais antigas da humanidade. Desde a Grécia Antiga, os pensadores debatem essas três possibilidades. Hoje em dia, a ciência moderna tende a focar só em duas, juntando tudo numa ideia só: a causalidade natural. Mas será que essa visão está completa? Vamos dar uma olhada nos argumentos que botam isso em xeque. A nossa análise vai ter 6 paradas. A gente vai começar com esse debate clássico, sabe? Depois, vamos procurar por umas fissuras nessa visão científica padrão. Primeiro na biologia e depois, olha só, na imensidão do cosmos. Daí, a gente vai ver se é possível detectar um design de forma matemática, antes de fechar com uma ideia bem provocadora. E se a gente estiver ignorando uma dimensão inteira da causalidade? Ok, vamos mergulhar nisso. Historicamente, essas 3 categorias, o acaso, a necessidade e o design, eram vistas como as explicações básicas para qualquer coisa que acontece. Vamos ver como é que essa visão foi mudando com o tempo. Esse pensamento do Tomás de Aquino resume perfeitamente a lógica por trás da ideia de design como uma causa. A ideia é bem direta: coisas que não têm inteligência própria, mas que se movem para um objetivo, para um fim, elas devem ser guiadas por alguma coisa que tem inteligência. É simples, a flecha não acha o alvo sozinha, né? Ela precisa do arqueiro. Pois é, a visão que domina a ciência hoje meio que juntou a necessidade, tipo as leis da física que não mudam, e o acaso, por exemplo, as mutações aleatórias, num pacotão só, chamado causalidade natural. E nessa estrutura, a ideia de design como uma causa principal foi, assim, deliberadamente deixada de fora. A grande pergunta é: será que essa estrutura consegue explicar tudo mesmo? E agora vamos para o primeiro grande desafio a essa visão puramente naturalista. Um desafio que vem lá do coração da biologia molecular. Agora, o que é fascinante aqui é que o próprio Darwin estabeleceu um critério para derrubar a teoria dele. Ele disse com todas as letras que se um órgão complexo fosse encontrado, um que não pudesse ter sido construído passo a passo com pequenas modificações, a teoria dele desmoronaria. Isso prepara o terreno perfeitamente para o próximo conceito. E é aqui que entra o biólogo molecular Michael Berry com esse conceito de complexidade irredutível. Pensa numa ratoeira, daquelas bem clássicas. Ela tem a base, a mola, a barra, a trava. Se você tirar qualquer uma dessas peças, ela não é que funciona mal. Ela simplesmente não funciona, ponto. Berry argumenta que alguns sistemas biológicos são exatamente assim, o que desafia de frente a ideia de uma construção gradual, funcional em cada etapa. E o exemplo clássico disso tudo é o flagelo bacteriano. Isso aí não é só um rabinho, não. É um motor de popa molecular
inacreditavelmente sofisticado, com todas essas peças que dependem uma da outra e que, francamente, parecem muito com as peças de um motor projetado por humanos. A pergunta que o Berrier levanta é: como é que algo tão complexo e interligado poderia ter evoluído passo a passo? Então, o Berrier nos mostra sistemas que parecem projetados, tipo essa ratoeira molecular. Mas como é que a gente pode ter certeza que não é só nossa intuição pregando uma peça? Dá para formalizar essa ideia? Foi aí que o matemático William Dembski tentou transformar esse conceito numa rigorosa inferência de design. Dembski propõe que a marca registrada do design é algo que ele chama de informação complexa especificada, ou CSI. Presta atenção, não basta ser complexo, ou seja, improvável. Precisa também ser especificado, o que quer dizer que corresponde a um padrão independente. Pensa assim, uma sequência aleatória de letras tipo A, S, D, F, G, H, J, K é complexa, mas não significa nada. Agora, a frase "a raposa marrom veloz salta sobre o cão preguiçoso" é igualmente complexa, só que ela também é especificada por regras de gramática e de significado. Essa combinação que é a chave. Então, o processo para inferir que houve um design se resume a 2 passos bem simples. Primeiro, o evento é altamente improvável, quase impossível de acontecer por puro acaso. Segundo, esse evento improvável se encaixa num padrão que faz sentido, um padrão reconhecível. Se a resposta para as 2 perguntas for sim, Dembski argumenta que a gente pode, com segurança, inferir que houve um design ali. E isso nos leva à conclusão central dele, que é um teorema matemático. Ele afirma que a CSI, essa combinação de altíssima complexidade com especificação, simplesmente não pode ser gerada por processos naturais que a gente conhece, que no fim das contas se resumem à necessidade e acaso. Se o DNA de um ser vivo contém uma quantidade gigantesca de CSI, a pergunta que não quer calar é: de onde ela veio? E para responder a essa pergunta, o físico e filósofo Wolfgang Smith propõe uma ideia radical. E se a gente estiver ignorando uma dimensão inteira da causalidade? O Smith divide a causalidade em 2 categorias. A causalidade horizontal é essa que a ciência estuda, processos que acontecem ao longo do tempo, governados pelo acaso e pela necessidade. É uma causalidade meio cega, que só vai seguindo o fluxo. Em contraste, a causalidade vertical atua de fora do tempo, de um jeito instantâneo e inteligente. Seria ela que injeta a ordem e informação no sistema. Então, o ponto crucial aqui é que, para o Smith, a causalidade vertical é a fonte da CSI, é o elo perdido. Pensa assim, imagina a planta de uma casa. Os construtores trabalham no tempo, na causalidade horizontal, colocando um tijolo depois do outro. Mas o que dá forma e ordem a todo esse processo? A planta. A planta não é um tijolo, ela não age no tempo junto com os outros materiais. Ela age sobre o tempo, de fora, como uma causa inteligente que organiza tudo. Para Smith, a causalidade vertical é a planta do universo. Agora, vamos sair um pouco da biologia e olhar para o quadro geral, para a cosmologia, onde a gente encontra outro desafio monumental para essa visão puramente naturalista. Dá uma olhada nesse número. É um número absurdo. É a razão entre a força elétrica e a gravitacional. Se essa proporção fosse um tiquinho de nada diferente, as estrelas não poderiam se formar, a química complexa não existiria e, claro, a vida como a gente conhece seria impossível. A precisão disso é de tirar o fôlego. E essa não é a única constante, não. Os físicos já descobriram dezenas dessas coincidências antrópicas. É quase como se o universo soubesse que a gente estava vindo. A questão que deixa os cientistas de cabelo em pé é: por quê? Por que as leis da física parecem tão perfeitamente calibradas para que existam observadores? Para tentar lidar com isso, surgiram várias versões do tal princípio antrópico. A versão fraca é a mais simples. Claro que a gente observa um universo ajustado, porque se não fosse, a gente não estaria aqui para observar. É quase óbvio. Já a versão forte dá um passo além. Ela sugere que o universo tinha que ter essas propriedades, quase como um pré-requisito para a vida surgir. As outras, como a participativa, ficam ainda mais radicais, chegando a propor que talvez os próprios observadores, como nós, sejam necessários para de fato trazer o universo à existência. A principal explicação naturalista para o ajuste fino é a hipótese do multiverso. A ideia é a seguinte: se existem infinitos universos, cada um com constantes físicas diferentes, não é nenhuma surpresa que a gente esteja em um dos poucos que permite a vida. É tipo ganhar na loteria. Se você comprar bilhetes suficientes, uma hora você ganha. O problema, claro, é que esses outros universos são, por definição, inobserváveis. Fica no campo da especulação. E com isso a gente chega na seção final, onde Wolfgang Smith oferece um diagnóstico para esse debate todo.
Ele argumenta que a raiz do problema não é bem científica, mas sim filosófica. Segundo Smith, tanto o darwinismo puro quanto a tal da evolução teísta, aquela ideia de que Deus usa a evolução, são problemáticos. O primeiro, ele argumenta, é cientificamente falho por não conseguir explicar de onde vem a informação, a CSI. Já o segundo é uma tentativa de remendo, de usar Deus para tapar os buracos da teoria, o que ele descreve como uma mistura de ciência ruim com teologia ruim. E esse slide ilustra o ponto central dele de forma brilhante. O argumento da fonte é que a ciência moderna está cometendo um erro de categoria. Ela tenta resolver um problema de origem, que é uma questão fundamentalmente metafísica sobre de onde as coisas vêm, usando só ferramentas que operam dentro do espaço-tempo. É como tentar medir o valor de uma ideia com uma régua. A ferramenta simplesmente não serve para isso. Isso nos deixa com uma pergunta para pensar. E se essa busca por um algoritmo da evolução ou por outros universos para explicar o ajuste fino for uma busca no lugar errado? A análise de Smith sugere que, talvez, a chave não esteja em coletar mais dados físicos, mas em reconhecer uma dimensão da realidade, a tal da causalidade vertical, que a nossa visão de mundo atual simplesmente não consegue enxergar. Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem radical do filósofo Wolfgang Smith, a de que a ciência moderna acabou nos prendendo numa visão de mundo que é, no fundo, insustentável. Mas a grande virada nessa história é que a própria ciência, acredite se quiser, talvez seja a chave para a nossa liberdade. O que a ciência não nos pode dizer, a humanidade não pode conhecer. Essa frase aí do Bertrand Russell, ela basicamente resume a crença que molda o nosso mundo. Uma ideia que Wolfgang Smith chama de cientificismo. E o que ela quer dizer? Simples. Se algo não pode ser medido, pesado, quantificado pela ciência, bom, então, simplesmente não é real. Tá, mas qual o impacto disso na prática? Desde o iluminismo, a ciência virou a lente principal pela qual a gente enxerga o mundo. Ela não só nos deu coisas incríveis como smartphones e vacinas, mas também acabou redefinindo tudo. O que significa ser humano, o que é verdade, qual o nosso lugar no universo. Tudo mesmo. E o resultado, foi uma realidade que ficou meio que achatada, reduzida a números e equações. O universo, que antes era cheio de mistério e significado, foi transformado numa máquina fria, feita só de partículas em movimento. Nesse mundo, a beleza de uma flor ou a cor de um pássaro são vistas como meras ilusões subjetivas. E é aqui que mora o problema, o que o Smith chama de esquizofrenia cultural. Pensa bem, de um lado, a ciência nos diz que somos apenas um complexo químico. Do outro, a nossa experiência humana grita que o amor, a beleza e o propósito são as coisas mais reais que existem. A gente vive nesse conflito constante, uma tensão que, segundo o Smith, está nos despedaçando por dentro. É claro que uma cultura não consegue viver nessa contradição para sempre, né? Essa tensão insuportável entre o que a ciência diz e o que a gente vive gerou uma verdadeira reação em cadeia, uma rejeição radical de toda a verdade. Isso é o que a gente conhece como pós-modernismo. O pós-modernismo é, na verdade, um grito de revolta contra essa tirania do cientificismo. A lógica é até simples. Se a única verdade oficial que me oferecem é um universo frio, sem sentido, bom, então a solução é chutar o balde e abandonar a própria ideia de verdade. A verdade vira só uma convenção social, algo que a gente combina. E a consequência disso tudo é meio inevitável, né? Ao tentar se equilibrar entre essas duas visões de mundo opostas, a gente acaba não acreditando de verdade em nenhuma delas. E essa caminhada na corda bamba, em cima de um abismo de incerteza, segundo Smith, é a própria definição do niilismo pós-moderno, a crença em nada. Mas e se o problema não for a ciência em si, mas uma interpretação toda distorcida dela? O Smith argumenta que sim, e é aqui que a história dá uma virada bem irônica, por sinal. A própria ciência, com suas próprias ferramentas, começa a se corrigir. Essa distinção aqui é fundamental. De um lado tem o cientificismo, que é essa ideologia que quer aprisionar a realidade numa caixinha. E do outro tem a ciência rigorosa, a disciplina que, na verdade, liberta. A ciência não é uma filosofia que dita o que é real, ela é uma ferramenta que se autocorrige para explorar o universo. E esse foi o grande ponto de virada. Usando seus próprios métodos, a ciência começou a encontrar as bordas do seu próprio mapa. Ela descobriu que o universo era muito, mas muito maior do que aquela pequena caixa materialista em que o cientificismo tentou colocá-lo.
O Smith chama estas descobertas de teoremas limite. Pensa neles como se fossem umas placas de fim da estrada que a própria ciência foi colocando, mostrando exatamente os pontos onde a visão puramente materialista simplesmente não consegue mais avançar. E o mais interessante é que essas placas começaram a aparecer em tudo que é lugar, em 4 áreas fundamentais da ciência, cada uma revelando uma peça crucial do quebra-cabeça que o cientificismo tinha jogado fora. Vamos ver cada uma delas. Começando pela matemática. Kurt Gödel deu o primeiro grande golpe. O que ele provou, em termos simples, é que a verdade matemática sempre transborda. Ela é infinita demais para ser capturada por qualquer sistema que a gente crie. Aquele sonho de uma matemática completa e fechadinha morreu. Aí veio a física quântica e, bom, abalou as estruturas da realidade. A gente descobriu que o universo material não é um relógio previsível. O simples fato de observar o mundo quântico já altera esse mundo. Isso prova que existe uma conexão entre a nossa consciência e a matéria que a física clássica nem sonhava. Na biologia, o argumento do design inteligente de William Dembski desafia a visão padrão. Ele propõe que a complexidade de algumas estruturas biológicas, como o olho humano, não pode ser explicada só por acaso e necessidade. Para o Smith, isso é um sinal de que existe uma causalidade que vai além do puramente material. E por fim, na psicologia, os trabalhos de Penrose e Gibson sugerem que a mente humana não é um simples computador. Nossa capacidade de perceber o mundo, de entender matemática, não é um processo mecânico, é um ato de insight, uma visão que vai muito além de qualquer algoritmo. Tá, mas o que tudo isso significa no final das contas? Longe de enfraquecer a ciência, esses teoremas limite, na verdade, derrubam os muros da precisão do cientificismo. Eles nos devolvem um universo com profundidade, um cosmos onde a consciência e o significado têm um lugar real. O cientificismo nos deu um universo chato, sabe? Uma verdadeira terra plana da realidade. Um mundo feito só de partículas, onde tudo que realmente importa, significado, propósito, valor, foi achatado e descartado como se fosse ilusão. Mas a ciência de verdade, com seu poder de se autocorrigir, nos mostra que a Terra não é plana. Essas descobertas limite revelam as rachaduras nesse chão falso, apontando para um cosmos com múltiplas dimensões, uma realidade vertical cheia de profundidade. E este, então, é o novo mapa do cosmos. Não é mais uma Terra plana, mas uma hierarquia de realidade. Começando na base, com o mundo físico, subindo para o mundo corpóreo, a vida animada, a percepção animal e, lá no topo, o intelecto humano. Cada camada redescoberta pela própria ciência, restaurando a profundidade que a gente tinha perdido. É como disse Solzhenitsyn, o único caminho que nos resta hoje é para cima. Se o universo tem uma dimensão vertical, então a jornada humana não é mais vagar sem rumo numa terra plana, mas sim escalar em direção a um significado maior. E isso tudo nos deixa com uma pergunta fundamental. Se a própria ciência derrubou os alicerces do mundo moderno, o que a gente vai construir nessas ruínas? Que nova cultura, que nova civilização pode surgir de uma compreensão mais profunda, mais vertical da realidade? O futuro, como se vê, está em aberto. Agradeço a companhia nesta análise. Olá! E se a gente descobrisse que a ciência moderna, na sua busca incansável para entender o universo, cometeu um erro fundamental, um que, no fundo, nos separou da própria realidade que a gente tanto tenta compreender? É uma ideia forte, né? Pois bem, hoje a gente vai mergulhar no pensamento de Wolfgang Smith, que defende exatamente isso. Ok, então, para a gente começar a entender o argumento do Smith, a gente precisa dar um passo atrás e ver que existem, na verdade, 2 formas bem diferentes de se fazer ciência. Uma é a tradicional, a antiga, a outra é a moderna. E podem acreditar, essa diferença é a chave de tudo. E aqui a gente já vê a tensão principal. Olha só, a ciência tradicional, essa que está à esquerda, era o que podemos chamar de vertical. O foco era o quê? Era conectar o nosso mundo aqui a realidades superiores, sabe? Era uma busca por significado, por iluminação. Já a ciência moderna, do outro lado, é totalmente horizontal. O objetivo dela é ligar um fenômeno a outro, prever o que vai acontecer e, no fim das contas, ter controle. Resumindo, uma buscava sabedoria, a outra poder. A diferença é gritante. Certo, mas como é que a gente chegou nesse ponto? Como essa divisão aconteceu? Acontece que tudo isso pode ser rastreado até uma única ideia filosófica lá de séculos atrás que virou a nossa visão de mundo de cabeça para baixo. O ponto de partida, o marco zero dessa história, é a famosa bifurcação cartesiana.
uma ideia do filósofo René Descartes. Ele basicamente disse o seguinte: a realidade se divide em duas coisas totalmente separadas. De um lado, a res cogitans, a coisa que pensa, ou seja, a nossa mente, com todos os nossos pensamentos e sentimentos. Do outro lado, a res extensa, a coisa extensa, que é a matéria pura, sabe? Sem cor, sem som, sem cheiro, só matéria ocupando espaço. Ponto. Isso pode parecer uma discussão filosófica meio abstrata, né? Mas as consequências disso para o nosso dia a dia são gigantescas. E para a gente entender o impacto real dessa divisão, vamos pegar um exemplo bem simples, uma coisa que todo mundo conhece: a experiência de ver uma maçã vermelha. É aí que a coisa fica estranha. Essa bifurcação nos obriga a fazer uma pergunta que parece até boba, mas não é. Se a realidade é mesmo dividida entre mente e matéria, o que na maçã é real de verdade? É a cor vermelha que a gente vê? É o gosto doce? Ou será que é outra coisa? E aqui a gente vê o tamanho do problema. Toda a nossa experiência real da maçã, a cor, o cheiro, o gosto, tudo isso é jogado para uma caixinha chamada sonho. É algo subjetivo que só existe dentro da nossa mente. Enquanto isso, a realidade objetiva, a realidade de verdade, segundo essa visão, vira uma conjectura, um amontoado de átomos sem cor, sem cheiro, sem gosto, que a gente nunca vai conseguir perceber diretamente. Surreal, né? O filósofo Alfred North Whitehead resumiu essa situação bizarra de um jeito perfeito. Ele disse que, depois de Descartes, a realidade foi quebrada em duas partes. Uma é a conjectura e a outra é o sonho. Pense nisso. A gente vive a nossa vida inteira nesse sonho colorido da experiência, enquanto a ciência se dedica a estudar a conjectura sem cor do mundo material. Ok, agora vamos ver como essa divisão toda acabou criando uns problemas bem grandes, especialmente para a física moderna. A consequência de tentar operar com esses dois mundos separados é uma confusão danada. Em nenhum lugar isso fica mais óbvio do que na física quântica. Lá a gente tem aquele famoso problema. O simples ato de observar uma coisa parece que muda essa coisa. Essa separação artificial entre a mente que observa e a matéria que é observada simplesmente não funciona ali. E aí começam a surgir paradoxos que parecem não ter solução. Na verdade, essa bifurcação é como se fosse a premissa escondida por trás de um monte de paradoxos famosos da mecânica quântica. E para tentar resolver esses quebra-cabeças sem abandonar a ideia da separação, os cientistas acabam propondo coisas cada vez mais, digamos, exóticas, tipo a teoria dos múltiplos universos. Tudo isso, no fundo, para tentar manter o observador e o observado em caixinhas separadas. Tá, a gente já entendeu o problema. A questão crucial é, como é que a gente conserta isso? Bom, o Wolfgang Smith propõe uma solução que tem dois passos bem diretos. O primeiro passo é quase radical de tão simples. A gente precisa aceitar que o mundo que a gente percebe, a maçã vermelha, com a cor dela textura, é objetivamente real. Ponto final, não há um sonho. O segundo passo é a gente repensar o que é o mundo quântico. Ele não é a realidade mais verdadeira que está por trás da maçã, não. Ele é um nível diferente da realidade, um domínio que está por baixo e que dá origem ao mundo que a gente vê. O que essa ideia nos dá é uma nova hierarquia da realidade. Lá na base de tudo, a gente tem o nível físico, o mundo quântico. Dá para pensar nele como pura potência. Imagina um bloco de argila, um reino de possibilidades. E aí, acima desse nível, a gente tem o nível corpóreo, que é o mundo da nossa experiência. Esse é o ato. É onde aquelas potencialidades todas se tornam uma coisa concreta, real. A maçã vermelha que a gente vê, então, é a atualização das possibilidades quânticas. E é aqui que a coisa fica realmente fascinante, porque esse modelo de potência e ato, longe de ser uma ideia nova, na verdade ecoa o pensamento de filósofos da antiguidade. E o mais surpreendente é que essa ideia se alinha de um jeito perfeito com o que os próprios pais da física quântica descobriram. Olha só que incrível! O próprio Werner Heisenberg, um dos gigantes da mecânica quântica, descreveu o mundo quântico usando exatamente esse conceito antigo, de Aristóteles, o conceito de potência ou potencial. Ele percebeu que os objetos quânticos não são coisas reais no sentido que a gente usa no dia a dia. São algo que fica ali no meio do caminho entre a possibilidade e a realidade. Isso muda completamente o que significa medir alguma coisa. Antes da física quântica, a gente pensava que medir era só descobrir uma propriedade que já estava lá, tipo olhar temperatura num termômetro. Mas nessa nova visão, que curiosamente se parece muito com a visão antiga, medir é um ato de determinação. É quase um ato criativo, que pega uma daquelas possibilidades e força ela a se tornar uma realidade concreta. E essa forma de ver as coisas se encaixa perfeitamente com aquela imagem tradicional da criação. A ideia de que o mundo foi construído a partir de uma matéria-prima, um substrato,
e sobre ele foram impressos princípios matemáticos, formas, quase como um geômetra que usa seu compasso para desenhar o mundo. O físico Paul Dirac capturou esse sentimento de admiração que muitos cientistas têm quando disse: Deus usou uma matemática bela para criar o mundo. A implicação aqui é profunda. Quer dizer que essas leis matemáticas não são só invenções da nossa cabeça para organizar o mundo. Elas parecem fazer parte da estrutura fundamental da realidade, sabe? Como se estivessem lá, tecidas no universo, só esperando para serem descobertas. Tudo bem, parece que superamos a divisão na física. Mas e agora? O que essa visão mais integrada da realidade pode nos dizer sobre o maior de todos os mistérios? A própria vida. Sabe, o problema da visão reducionista, aquela que tenta explicar o todo olhando só para as suas partes menores, é que ela acaba perdendo a essência da coisa. O mundo físico, o dos átomos, é a base de tudo, claro, é como se fosse o solo. Mas ele não é a essência do que cresce nesse solo. Para a gente entender a vida de verdade, Smith argumenta que precisamos resgatar uma ideia que a ciência moderna jogou fora há muito tempo. A ideia de formas substanciais. Pensa assim, ó. O DNA de um carvalho não é o carvalho. O DNA é a receita, o código que diz para a matéria como ela tem que se organizar para virar um carvalho. A verdadeira essência, o princípio que organiza tudo, vem da semente, não dos nutrientes do solo. O solo é só o material. A semente é que tem o projeto. E isso nos deixa com uma pergunta final bem provocadora. Por séculos, a ciência moderna vem analisando o solo com um detalhe incrível, mapeando cada molécula. Mas, nesse foco total no material, será que ela se esqueceu da semente? Será que a gente acabou negligenciando aquele princípio invisível que carrega a forma, o propósito de tudo que tem vida? Fica a reflexão. Talvez a próxima grande revolução científica não seja descobrir mais alguma coisa nova no solo, mas sim, finalmente, redescobrir a sabedoria que sempre esteve guardada na semente. Olá! Hoje a gente vai fundo em um dos maiores paradoxos da ciência. E vamos explorar uma solução bem radical que conecta um experimento mental famosíssimo com uma estrutura de pensamento, uma filosofia super antiga. Então vamos lá, direto ao ponto. A questão toda gira em torno do famoso gato de Schrödinger, a mecânica quântica que é, assim, a teoria de maior sucesso na história da ciência, nos leva a uma conclusão que parece totalmente absurda. E olha, não é nenhum truque não, é uma consequência direta da matemática que descreve o nosso universo lá no nível mais fundamental. A pergunta é, como é que isso é possível? E olha só, não estamos falando de um probleminha qualquer. O próprio Richard Feynman, um dos maiores gênios da física do século XX, admitiu que a coisa é confusa. Isso quer dizer uma coisa muito importante. O problema talvez não seja a gente que não entende. O problema está na natureza do que a física está mostrando para a gente sobre o que é a realidade. Sabe, o curioso é que o problema não é a matemática. As contas fecham, as equações funcionam, que é uma beleza para prever o resultado dos experimentos. O problema é outro, é ontológico. Quer dizer, os físicos não sabem mais o que essa matemática toda significa, o que ela diz sobre como o mundo é, de verdade. É como se tivessem perdido o chão, sabe? E aí, como é que os cientistas reagiram a essa confusão toda? Basicamente de 3 jeitos. A maioria simplesmente adota aquela postura prática, do tipo, olha, tá funcionando, então não vamos mexer nisso. Outros ficam tentando, na marra, encaixar esses fatos novos e esquisitos nas ideias antigas. E tem um terceiro grupo que começa a propor umas teorias cada vez mais bizarras, tipo aquela dos múltiplos universos, na tentativa de achar uma explicação. Mas a verdade, nenhuma dessas saídas resolveu o problema de verdade. Mas e se o problema não estiver na física? E se estiver na filosofia? A análise que a gente traz aqui sugere que a raiz desse paradoxo quântico todo não está no laboratório, não. Está numa ideia, uma suposição filosófica que a ciência adotou uns 400 anos atrás e nunca mais parou para questionar. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Por quase 2000 anos, a filosofia ocidental, desde Aristóteles até Tomás de Aquino, enxergava o mundo como uma coisa só, uma realidade unificada. Aí, lá pelo século XVII, chega René Descartes e racha tudo no meio, introduz uma divisão radical. 300 anos depois, o que acontece? A física quântica entra em crise. Será que é só coincidência? Pois é, esse problema tem até nome. Chama-se bifurcação. Foi a grande ideia do Descartes de dividir a realidade em 2 partes. De um lado, ele colocou o que chamou de res extensei, que seria o mundo lá fora, uma coisa puramente matemática, só de números e medidas. E do outro lado, a res cogitans, ou seja, a mente. É aqui na mente que as qualidades como a cor vermelha ou o som de uma música existiriam de fato. Para ele, a realidade ficou assim, partida nesses 2 pedaços.
Para entender como essa ideia é estranha, vamos pensar numa maçã. Segundo essa visão do Descartes, a maçã vermelha, suculenta, que a gente vê e come, ela não existe de verdade lá no mundo. O que existe lá fora é o que um outro filósofo, Whitehead, chamou de conjectura. Basicamente, um monte de partículas sem cor, sem gosto, sem nada, só descritas pela matemática. A nossa experiência de ver uma maçã vermelha seria só um sonho que a nossa mente cria. E o mais doido é que foi essa visão de mundo que a ciência moderna acabou herdando. Ok, então qual é a solução? Ela é até bem simples, na verdade. Rejeitar essa divisão, essa bifurcação. E se, em vez de um mundo rachado entre o objetivo matemático e o subjetivo mental, a gente reconhecesse dois tipos de realidade objetiva, diferentes, mas conectadas? A chave da coisa toda está aqui. Em vez de dividir entre mente e matéria, a gente precisa de uma distinção diferente, a distinção entre o objeto corpóreo e o objeto físico. O objeto corpóreo é a maçã de verdade, aquela que a gente pode ver e pegar. Já o objeto físico é o sistema de partículas subatômicas que a física estuda. Uma coisa está ligada na outra, claro, mas elas não são a mesmíssima coisa. O mundo físico é a base das propriedades que a gente mede, tipo a massa. Mas o objeto corpóreo, a maçã como um todo, é uma realidade em si. E aqui chegamos no ponto central. O erro da ciência moderna não foi estudar o mundo físico, de jeito nenhum. O erro foi achar que o mundo corpóreo, esse mundo que a gente vive, que a gente experimenta, é só e somente só o mundo físico. É essa redução, essa ideia de que uma coisa é só a outra que acaba gerando todos os paradoxos. Beleza? Com essa chave filosófica em mãos, agora a gente pode voltar para a mecânica quântica e ver como o mistério começa a se resolver. Pensa só, a mecânica quântica tem duas regras que sempre pareceram não combinar. Uma descreve como um sistema físico evolui de forma suave, previsível. A outra descreve o tal do colapso, aquela mudança brusca e aleatória que acontece quando a gente mede alguma coisa. Com a nossa nova chave, a solução fica clara. A primeira regra acontece dentro do mundo físico. É um processo, digamos, horizontal. Já a segunda regra, a medição, é a passagem do mundo físico para o mundo corpóreo. É um processo vertical. O tal do colapso não é um evento físico bizarro. É uma mudança de um tipo de realidade para outro. E olha que interessante, isso nos leva de volta lá para Aristóteles. A ideia é que o domínio físico existe em um estado de potência, ou seja, é um reino de possibilidades. O ato de medir que acontece aqui no nosso mundo corpóreo, ele atualiza essa potência. Ele a transforma em ato, em realidade concreta. O mais incrível é que o próprio Heisenberg, um dos pais da quântica, descreveu as partículas como algo a meio caminho entre potência e realidade. Ele já tinha a intuição disso. E com isso, a gente finalmente volta para o nosso gato. O erro de Schrödinger foi confundir as duas coisas. Ele confundiu o gato corpóreo, o bicho, o ser vivo que existe no mundo do ato, com o sistema físico de partículas que o compõe, que existe em potência. Lá no mundo físico, o sistema de partículas pode sim estar numa superposição de estados. Mas o gato, o ser corpóreo unificado, ele não pode. No nosso mundo, um gato nunca está vivo e morto ao mesmo tempo. Ou ele está vivo, ou ele está morto. Simples assim. O paradoxo, puf, desaparece. Mas as implicações disso tudo vão muito além de resolver um paradoxo da física. Abandonar essa divisão do Descartes nos permite, na verdade, redescobrir um mundo que a ciência moderna, de certa forma, tinha esvaziado de sentido e de realidade. O que estava faltando nessa visão de mundo moderna era um ingrediente que os filósofos antigos chamavam de forma substancial. O que é isso? É basicamente a essência de uma coisa. É o que faz uma maçã ser uma maçã e não só um amontoado de partículas descrito por equações. É o que dá unidade, o que da coisa, sabe? É algo que uma ciência que só lida com números e medidas simplesmente não consegue enxergar. E essa redescoberta leva a gente para uma visão de universo muito mais rica. Se as coisas têm uma essência de verdade, então o universo não é só uma máquina gigante e cega, cheia de partículas sem vida. Ele se torna, como sugeriu o filósofo Etienne Gilson, um conjunto de seres ativos. Um lugar onde a causa e o efeito, lá na sua raiz, se parecem mais com amor do que com uma simples batida entre duas bolas de bilhar. E a gente termina, então, com a pergunta para reflexão. Por séculos, a gente buscou respostas sempre olhando para frente, inventando novas teorias, novos experimentos. Mas e se a chave para resolver os maiores mistérios da ciência de hoje não estiver no futuro, mas no passado? E se, antes de tudo, a gente precisar olhar para trás e consertar um erro filosófico que nos colocou no caminho errado? Fica aí a provocação.
Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das questões mais intrigantes da ciência. Vamos transformar umas ideias bem complexas numa história clara e, olha, fascinante. E então, vamos direto ao ponto com a pergunta central. As regras do universo, as leis da física. A gente encontra elas prontas ou será que, de alguma forma, a gente as inventa? Vamos explorar isso pela mente genial do físico Sir Arthur Eddington. E para começar, o Eddington já chega com os 2 pés na porta com essa frase: a exatidão é uma fraude. A ideia dele aqui é bem provocadora. E se toda a precisão da física não for algo do universo em si, mas sim algo que a nossa própria mente cria? Para explicar esse pensamento, que convenhamos, é bem radical, ele criou uma analogia. Uma analogia tão boa, mas tão boa, que virou o pilar de toda a filosofia dele. Essa ideia tem um nome, tá? Subjetivismo seletivo. E para a gente entender, ele comparou o trabalho de um físico com o de um pescador que vai explorar o oceano. Tá vendo a sacada? A grande descoberta do pescador não diz nada sobre todos os peixes do oceano, diz tudo sobre a rede que ele usou. E aí vem o pulo do gato do Eddington. E se as leis da física forem a mesma coisa? E se elas forem só as propriedades da nossa rede de medição? Mas, olha, não pense que isso era só uma historinha para ilustrar um ponto. Não, não. Essa analogia foi o ponto de partida para uma das afirmações mais audaciosas que a ciência já viu. Segura essa. Ele afirmou que conseguia deduzir o número exato de elétrons no universo inteiro sem precisar fazer um único experimento, tipo só usando princípios do conhecimento só na base do pensamento. Essa pergunta do Eddington é para quebrar a cabeça, né? Ele está basicamente questionando o seguinte: o ato de observar é passivo, como assistir a um filme, ou será que é uma interação que, na verdade, molda aquilo que a gente está observando? Para deixar esse conflito bem claro, essa briga entre o que a gente percebe e o que a ciência descreve, o Eddington bolou um experimento mental que ficou famosíssimo. Pensa numa mesa. De um lado, tem a mesa do nosso dia a dia, sabe? Aquela que é sólida, que tem cor, que a gente pode bater e sentir. Do outro lado, tem a mesa da ciência, que é basicamente um espaço vazio gigantesco com um monte de partículas elétricas zunindo por aí. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Qual delas é a mesa real? A resposta do Eddington é uma clássica armadilha filosófica. Ele diz que a mesa familiar, essa que a gente sente, é só uma imagem na nossa cabeça. A realidade de verdade, segundo ele, é a mesa científica. Só que essa separação radical, isso que chamam de bifurcação cartesiana, acaba criando um paradoxo gigantesco, um problema que, ironicamente, ameaça a base da própria ciência. Para pensar um pouco. Se o mundo sólido, o mundo que a gente toca e vê, é só uma ilusão dentro da nossa mente, como é que um cientista consegue sequer começar um experimento? E claro, teve gente que apontou esse problema na hora. Críticos, como a filósofa Susan Stebbing, foram direto ao ponto, dizendo que a posição do Eddington era um completo absurdo. Olha, o ponto crucial é o seguinte: para medir o mundo, um cientista precisa de um instrumento. Mas se todos os objetos que a gente pode tocar são só construções mentais, esse instrumento é feito do quê? De uma ideia? Não dá para medir a realidade com uma equação matemática, do mesmo jeito que não dá para sentar em uma. Ok, então como é que a gente sai desse beco sem saída? A resolução, e aqui está o grande insight, não é escolher uma mesa e jogar a outra fora. O negócio é entender que elas representam domínios diferentes da realidade, e ambos são fundamentais. A gente precisa fazer uma distinção chave. De um lado temos o domínio corpóreo, o mundo das coisas concretas, dos fatos, a mesa, o aparelho. Do outro, o domínio físico, o mundo da potencialidade, daquilo que a ciência de fato consegue medir. Mas muito cuidado aqui. Esse mundo físico não é menos real, tá? Ele só existe de um jeito diferente, como um vasto campo de probabilidades, um reino de tudo aquilo que poderia ser. E é exatamente isso que nos leva à conclusão mais maluca e fascinante da física moderna, a teoria quântica. Uma ideia que o próprio Eddington acabou abraçando. E aqui a gente chega numa das revelações mais doidas da ciência. A física, na sua essência, não observa coisas concretas, ela observa as probabilidades matemáticas de algo acontecer. É isso que as equações mostram. O ato de medir, então, vira essa ponte entre os dois mundos. É o momento exato em que o universo de potencialidades, de possibilidades colapsa e se transforma num fato único, real, aqui no nosso mundo corpóreo. E a conclusão disso tudo é de explodir a cabeça. A ciência não é uma simples leitura passiva do livro da natureza. O próprio ato de ler, de medir, ajuda a escrever a página que está sendo lida.
Essa ideia muda tudo sobre o que a gente pensa da ciência, da realidade. E, claro, nos deixa com aquela pergunta final, vertiginosa, que apaga a fronteira entre quem observa e o próprio universo. E se o maior mistério da física moderna, na verdade, não fosse um mistério? Existe uma ideia bem radical que sugere que a resposta sempre esteve aqui, escondida por séculos na sabedoria antiga. Bom, para entender isso, nossa jornada vai começar com um mistério que simplesmente abalou a física. Depois, a gente vai ver um verdadeiro confronto de gigantes, Einstein contra Bohr. Na sequência, uma descoberta chocante que muda tudo e que abre caminho para um mapa cósmico bem antigo que pode, quem sabe, resolver o paradoxo. E por fim, vamos entender o que tudo isso significa. Então vamos lá. Início do século XX. A física parecia estar prestes a declarar vitória total, ou pelo menos era o que parecia. Só que, de repente, a própria realidade escapou por entre os dedos. E o problema todo começou com uma pergunta que parece muito básica, sobre os tijolinhos que constroem o nosso mundo. Os experimentos começaram a revelar uma dualidade chocante. Um único elétron se comporta, ao mesmo tempo, como uma partícula, sabe, um pontinho localizado, e como uma onda, toda espalhada. Pela lógica clássica, isso é simplesmente impossível, não faz sentido. Ou seja, existe uma realidade por baixo disso tudo, um X da questão que escapou de toda a compreensão clássica. Os físicos sabiam o que ele fazia, mas não tinham a menor ideia do que ele era. E claro, esse paradoxo todo deu início a uma das maiores batalhas intelectuais da história. De um lado e de outro, dois gigantes discutindo a natureza da própria realidade. De um lado, Einstein, o realista, insistia: tem que existir um mundo real por trás da cortina, a teoria é que está incompleta. Já o Bohr, mais pragmático, argumentava que não tinha cortina nenhuma, só existiam os fenômenos que a gente consegue observar e medir. A posição do Bohr, que ficou conhecida como interpretação de Copenhagen, basicamente dizia que procurar uma realidade mais profunda era perda de tempo. E essa visão acabou dominando, por uma razão bem simples. Ela funcionava. As equações previam os resultados dos experimentos com uma perfeição incrível. Para ele, a teoria estava completa. E ponto final. Por décadas, o debate ficou acirrado, e uma prova matemática parecia ter dado a vitória para Bohr. Só que tudo mudou quando um físico chamado John Bell encontrou uma suposição crucial que estava meio escondida nessa prova. Uma suposição sobre como o universo funciona, localmente. E o trabalho do Bell não só reabriu o debate, não, ele levou a uma descoberta que simplesmente demoliu nossas suposições mais fundamentais sobre o universo. Bem no centro da questão estava uma suposição que todo mundo faz o tempo todo sem nem pensar: a localidade. É aquela ideia, sabe, de que para derrubar um copo você precisa tocar nele. As coisas só se influenciam por contato direto ou por sinais que não viajam mais rápido que a luz. Parece óbvio, né? Pois é, o teorema de Bell provou e, olha, inúmeros experimentos depois confirmaram que essa suposição de senso comum é falsa. A realidade, no seu nível mais fundamental, é não local. As implicações disso são espantosas. Significa que duas partículas, uma vez conectadas, podem estar em lados opostos do universo e ainda assim se influenciar de forma instantânea. O universo está interligado de um jeito que desafia os limites do espaço e do tempo. E isso aqui ilustra perfeitamente a nova crise. A própria física provou que a realidade vai além do mundo físico. A realidade opera fora das regras de espaço e tempo que a física foi criada para descrever. Isso nos força uma pergunta bem profunda. Se o nosso mapa científico está incompleto, será que existe outro? A resposta que estão propondo não vem de uma nova teoria da física, não. Vem de uma cosmologia tradicional compartilhada pela humanidade por milênios. Esse mapa antigo descreve um cosmos com 3 níveis. Além do nosso mundo físico, que ele chama de corpóreo, existe um polo espiritual, o centro de tudo. E o mais importante aqui, entre eles existe um reino intermediário. É como uma dimensão vertical da realidade que a ciência moderna simplesmente esqueceu. Para entender melhor, pensa assim. Imagina que o plano intermediário é um oceano infinito de água, a substância pura da realidade. O nosso mundo físico, o mundo corpóreo, não é algo diferente. É a mesma água, só que agora ela está confinada dentro de um recipiente, que são os limites do espaço e do tempo. E é aqui que tudo se conecta. Vamos ver como esse mapa antigo oferece uma estrutura surpreendente para as descobertas mais bizarras da física quântica. O alinhamento é impressionante. A não localidade, lembra? Aquela conexão que ignora o espaço?
Isso soa exatamente como o plano intermediário que existe fora do espaço. E aquele misterioso X quântico, que não é nem onda nem partícula, essa seria a substância pura desse plano, antes de ser colocada no recipiente do nosso mundo. Em outras palavras, a física quântica foi forçada a admitir que existe algo fora do espaço-tempo, mas não tinha a linguagem para descrever isso. Ela acabou se tornando a ciência que estuda perfeitamente o recipiente, os limites do nosso universo, mas não consegue dizer nada sobre a água que tem dentro, a própria substância da realidade. E reconhecer essa estrutura não muda só a física, não. Tem implicações decisivas para todas as ciências, em especial a biologia. Pensa nisso. Por essa perspectiva, nem mesmo um único elétron está totalmente contido no nosso mundo, que dirá uma planta, um animal ou um ser humano. A evolução, então, não seria a criação de algo novo a partir do nada. Seria o desvelar, aqui no nosso mundo, de um potencial que já existe num plano superior. Então, o ponto crucial é este. Ao ser forçada a encarar os próprios limites, a ciência pode ter, sem querer, encontrado uma porta de volta para um cosmos muito maior e mais cheio de significado. E a questão que fica é, para onde mais essa sabedoria antiga pode estar apontando? Vamos falar de um conceito que, olha, dá um nó na cabeça. A ideia de um corpo celeste. Afinal, como é que algo pode ser físico, material e, ao mesmo tempo, divino? Para começar, vamos partir de uma ideia bem poderosa. A de que ter um corpo, a tal da corporalidade, não é um estágio que a gente tem que superar. Pelo contrário, seria o ponto mais alto, o ápice da criação. E é aí que a coisa começa a complicar, né? Isso leva a gente para uma pergunta que por séculos deixou filósofos e teólogos coçando a cabeça. O que exatamente é um corpo celestial? Como essas duas palavras podem andar juntas? Beleza, então vamos direto ao ponto. No coração da fé cristã, existe um dogma, ou seja, um pilar fundamental, que é a ressurreição da carne. E esse conceito, por si só, já é um paradoxo filosófico gigantesco. E é importante entender que a doutrina aqui não fala que a alma vai ficar vagando por aí sem corpo. Não, a ideia é outra. A promessa é a de sermos revestidos, de receber um corpo totalmente novo, imortal, de um jeito que aquilo que é mortal em nós seja, como diz o texto, absorvido pela vida. E olha, isso não é um detalhezinho não. São Paulo deixa bem claro, isso é a base de tudo. É a pedra angular da fé. O túmulo vazio, nessa visão, não é só uma metáfora, mas a prova concreta do maior de todos os milagres. Claro que uma ideia tão complexa assim ia gerar uma briga daquelas, né? Basicamente, a história do pensamento sobre esse assunto virou um verdadeiro cabo de guerra, com cada lado puxando por uma ponta. Então, de um lado tinha a galera mais materialista, vamos dizer assim. São Jerônimo, por exemplo, acreditava que a coisa era literal mesmo, o corpo ressuscitado teria sangue, veias, ossos, tudo igual. Do outro lado, o extremo oposto. Os espiritualistas, como Orígenes, pensavam, não, o corpo é uma prisão. Para eles, a ressurreição significava se livrar do corpo para purificar o espírito. Eram duas coisas que simplesmente não se misturavam. Mas aí fica a pergunta, né? E se os dois lados estivessem, de certa forma, errados? Ou melhor, e se a resposta não fosse nem uma coisa nem outra? Será que não existia um terceiro caminho? E existia, sim. Começou a surgir uma terceira via com a ideia de um corpo, olha o nome, supramaterial. A sacada aqui não é anular nem a matéria, nem o espírito. É ir além, sabe? Superar essa briga entre os dois. Isso começou com gente como Tertuliano, que já se perguntava, peraí, por que essa separação tão rígida? E essa ideia ganhou força até que no Concílio de Calcedônia ficou definido que sim, o humano e o divino podem coexistir. Um não anula o outro. O corpo físico não seria jogado fora. Pelo contrário, ele seria transformado, sabe, elevado a um outro nível. Beleza, a ideia filosófica era incrível. Mas para entender isso na prática, era preciso, sei lá, um novo mapa da realidade. E o mais curioso é que, séculos depois, quem desenhou esse mapa não foi um grande teólogo de uma universidade. Foi um sapateiro alemão. O nome dele era Jacob Böhme. E ele era um místico que teve uma visão completamente radical do cosmos. Para ele, o universo nascia de uma dança, uma interação dinâmica de princípios divinos. Era um jeito totalmente novo de enxergar a própria realidade. Na visão do Böhme, não existe só um mundo. Existem três, e eles coexistem. Primeiro, o mundo celestial, o da luz, o paraíso original. Depois, o mundo infernal,
o das trevas, que nasceu com a queda de Lúcifer. E por fim, o nosso mundo. O nosso mundo seria uma espécie de campo de batalha temporário, uma mistura onde a luz e as trevas estão em constante conflito. E é justamente aqui, nessa cosmologia, que está a chave para a gente entender aquele paradoxo lá do começo. Só que, para isso, a gente vai ter que desconstruir duas coisas que parecem super óbvias para nós: o espaço e o tempo. Vamos começar pelo espaço. Bohm fala de uma extensão intensa. O que é isso? Tenta imaginar o espaço não como algo que separa as coisas, mas como uma profundidade que, na verdade, contém tudo dentro de si. É meio como um sonho, sabe? Num sonho, vários lugares podem existir ao mesmo tempo dentro do mesmo espaço da sua mente. Olha só essa comparação, que ajuda a entender. O nosso mundo funciona na base da quantidade. O espaço separa, cria partes. O tempo é uma coisa depois da outra, uma sucessão. Já o mundo celestial, ele é qualitativo. O espaço não separa, ele une numa dimensão interior. E o tempo? Bom, o tempo é um eterno agora, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Para ficar ainda mais claro, pensa assim, ó. Você pega uma linha e corta no meio. Agora tem duas partes. Isso é quantidade. Agora, tenta cortar a cor vermelha ao meio. Não dá, né? A qualidade de ser vermelho está em todas as partes do objeto ao mesmo tempo. Você não divide a vermelhidão. É exatamente essa a lógica da extensão no mundo celestial. E essa mesma lógica vale para o tempo. O Bohm chama isso de duração intensa. Não é uma linha do tempo com um momento depois do outro como a gente conhece. É um agora que contém tudo: o passado, o presente e o futuro. Tudo junto, acontecendo simultaneamente. Tem uma história sobre o Mozart que é perfeita para ilustrar isso. Dizem que ele conseguia ouvir uma sinfonia inteira na cabeça dele de uma só vez, num único momento. Todas as notas, todos os movimentos, tudo junto. Só depois é que ele sentava e escrevia, nota por nota, na sequência do tempo. É um vislumbre do que seria essa percepção. Então a gente chega no ponto central. O tal corpo celestial não existe nesse nosso espaço-tempo que separa tudo. Ele pertence a uma outra realidade, uma de profundidade e de duração intensas. É o estado de vida onde tudo é completo e simultâneo. A matéria não some, entende? Ela só se revela na sua verdadeira natureza, que é unificada. E isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Uma pergunta final. Se essa realidade celestial une tudo que aqui no nosso mundo a gente vê como separado, então será que este nosso mundo não é só uma sombra? Uma pequena fração de uma totalidade muito maior e, quem sabe, muito mais real do que a gente consegue enxergar? Hoje, o nosso papo é sobre algo que, olha, mexe com a cabeça. Vamos explorar uma crítica filosófica bem forte à cosmologia moderna, uma ideia que nos faz questionar algumas das nossas certezas mais básicas sobre o universo. Basicamente, vamos colocar em xeque a imagem que a gente tem do cosmos. Então, para a gente começar a entender o tamanho do problema, olha só isso aqui. De um lado, a ciência moderna, a cosmologia padrão, diz que o universo tem o quê? Quase 14 bilhões de anos. É tempo pra caramba, né? Mas aí do outro lado, tem uma visão que vem lá do começo do cristianismo, dos chamados padres da igreja, que lendo o Gênesis literalmente, chegam a um número bem diferente, algo entre 6 e 8 mil anos. A pergunta que fica é: como é que pode? Como é que essas duas ideias tão diferentes podem sequer existir ao mesmo tempo? Bom, e para a gente desenrolar essa história, a gente vai seguir alguns passos. Primeiro, vamos entender melhor esse conflito entre ciência e Gênesis. Depois, a gente vai falar sobre uma diferença-chave entre o que é corpóreo e o que é físico. Daí, vamos ver os limites do que a ciência consegue enxergar. Também vamos dar uma olhada na história do tempo contada pelo Gênesis. E se prepara, porque vamos falar de uma cosmologia de buraco branco. E para fechar, a gente vai repensar essa ideia toda de um universo extrapolado. Beleza, então vamos começar pelo começo, o conflito. A gente olha para esses dois números, bilhões de anos contra milhares, e pensa, não tem como, né? Mas a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: será que a ciência e a visão patrística, lá do Gênesis, estão sequer falando da mesma coisa, do mesmo mundo? E a resposta, o que é mais doido, é que talvez não. Para a gente conseguir entender essa possibilidade, a gente precisa pegar uma chave que um filósofo chamado Wolfgang Smith oferece. A ideia dele é a seguinte: a realidade, na verdade, se divide em dois domínios diferentes. E, segundo ele, entender essa divisão é o que resolve esse quebra-cabeça todo. Ok, o primeiro domínio é o que ele chama de corpóreo. Pensa assim, é um mundo que a gente experimenta com os nossos sentidos.
Sabe? É a cadeira em que a gente senta, a árvore que a gente vê pela janela, o som do carro passando na rua. É o mundo palpável, o mundo da nossa experiência direta. E o segundo domínio é o físico. Esse já é diferente. É um mundo que a gente não consegue ver, não consegue tocar. É o mundo das partículas subatômicas, dos quarks, dos campos de força, sabe? Tudo aquilo que a física estuda e descreve com matemática. A gente não vê um elétron, mas a ciência diz que ele está lá, formando a matéria. Certo. Mas e daí? Qual a relação entre os dois? E é aqui que a coisa fica interessante de verdade. O argumento é que esse nosso mundo corpóreo, o mundo que a gente vive e sente, é só um pedacinho, tipo um grão de areia, dentro do universo gigantesco que a física descreve matematicamente, o tal do contínuo espaço-tempo. O que isso quer dizer? Quer dizer que quase todo esse universo aí das galáxias e buracos negros não é algo que a gente vê diretamente. É uma extrapolação, uma construção baseada em medições e modelos. Isso leva a gente para uma questão fundamental sobre os limites da ciência. Porque se existem esses dois mundos, o corpóreo e o físico, será que a gente pode usar a mesma régua para medir os dois? A física, por exemplo, ela enxerga o quê? E aqui está o pulo do gato. A física, por definição, com todos os seus aparelhos e fórmulas, só consegue ver o domínio físico. Ela mede partículas, mede forças, mede energia. Mas por causa disso, ela seria, em princípio, incapaz de medir o mundo corpóreo, o mundo da nossa percepção. Ela não foi feita para isso. Então, se a física não pode dizer a idade do nosso mundo, do mundo corpóreo, quem pode? Olha que interessante. Séculos antes de tudo isso, Santo Tomás de Aquino já pensava em algo parecido. Ele dizia que a razão humana, sozinha, não conseguiria provar se o mundo teve ou não um começo no tempo. Para ele, a resposta para esse tipo de pergunta viria de outro lugar, da revelação. Então vamos dar uma olhada mais de perto nessa outra história, nessa alternativa? A visão dos padres da igreja, que vem de uma leitura bem específica do Gênesis, desenha um quadro da história do cosmos que é, bom, completamente diferente do que a gente está acostumado. Para essa visão de mundo, a história não é uma linha reta e contínua. Pelo contrário, ela é dividida em épocas, e a passagem de uma para outra é marcada por eventos que mudaram a própria estrutura da realidade. Coisas como a criação, a queda no paraíso, o dilúvio, não são só acontecimentos históricos, são vistos como rupturas ontológicas, momentos em que as próprias leis da natureza foram reescritas. E se as leis da natureza podem mudar, o que acontece com nossos métodos de medição? Bom, métodos como a datação radiométrica, que nos dão idades de bilhões de anos, acabam sendo postos em dúvida. Por quê? Porque eles dependem de algumas premissas muito fortes. Que a taxa de decaimento radioativo sempre foi a mesma, que as amostras não foram contaminadas, mas como a gente pode ter certeza disso se o próprio tecido da realidade pode ter mudado no passado? E olha só, essa desconfiança não é coisa só de teólogo ou filósofo, não. Escuta o que disse um geólogo, Edmund Speaker. Ele basicamente admitiu que a escala de tempo geológica que a gente usa se baseia muito mais na ordem em que os fósseis aparecem, que já é interpretada com base em ideias darwinistas, do que na análise física das rochas em si. Para usar as palavras dele, o que realmente conta, o grão, é o registro dos fósseis. A evidência física seria a palha. Ok. Mas e a luz das estrelas? Se a Terra é jovem, como a gente vê galáxias que estão a bilhões de anos-luz de distância? Esse é um problemão. Mas e se a própria física de Einstein, a relatividade, tivesse uma resposta para isso? É aqui que entra uma ideia bem ousada. A cosmologia de buraco branco. A proposta veio de um físico, Russell Humphreys. Ele pegou as mesmas equações da relatividade geral que sustentam o Big Bang, mas mudou os pontos de partida. Em vez de um universo infinito e sem centro, o modelo dele parte de duas ideias bem diferentes: que o universo tem um limite, uma borda, e que a Terra está perto do centro. Vamos tentar entender como esse modelo funcionaria passo a passo. Primeiro, imagina que o universo inteiro surgiu e se expandiu a partir de um buraco branco, com a Terra ali, pertinho do centro. Aí, durante essa expansão, um horizonte de eventos teria varrido o universo e passado pela Terra. E é agora que vem a mágica da relatividade. A gravidade nesse momento seria tão, mas tão extrema que o tempo aqui na Terra teria sofrido uma dilatação absurda. Sabe o que isso significa? O tempo aqui quase parou. Enquanto o relógio cósmico lá longe marcava bilhões de anos, aqui no nosso relógio terrestre, teriam se passado talvez só alguns dias.
E a consequência disso é simplesmente inacreditável. Nesse cenário, daria tempo de sobra para a luz de uma galáxia a 12 bilhões de anos-luz viajar até nós. Lá longe, bilhões de anos se passaram. Aqui na Terra, passaram-se apenas uns poucos dias de criação. De repente, a luz de estrelas antigas de uma Terra jovem não são mais uma contradição. O paradoxo desaparece. Beleza. Depois de tudo isso, o que a gente tira de lição? O que um modelo alternativo como esse, por mais diferente que seja, nos diz sobre a própria ciência e sobre as ideias que estão por trás dela? Olha essa frase. E não é de qualquer um. São Stephen Hawking e George Ellis dizendo com todas as letras que é impossível criar um modelo do cosmos sem uma mistura de ideologia. A ideia de que a Terra não tem um lugar especial no universo, que a gente chama de princípio copernicano, não é um fato que foi provado. É uma suposição. Uma escolha filosófica que a gente faz antes de começar a calcular. E aqui a gente chega no coração do argumento. O universo do Big Bang, com seus 13,8 bilhões de anos, não é uma fotografia que a gente tirou do cosmos. Ele é um modelo matemático, uma extrapolação construída em cima de certas suposições filosóficas, como essa, a de que o nosso lugar não é especial. E isso nos deixa com a pergunta final, uma provocação para a gente levar para casa. Quando a gente olha para o céu, para tudo que a ciência nos conta sobre o universo, onde é que termina o fato científico, a observação pura, e onde começa a interpretação, a suposição filosófica que a gente nem percebe que está fazendo? Talvez essa linha seja muito, mas muito mais borrada do que a gente costuma pensar.